Shalom, shalom, povo do Deus Altíssimo. Esse é mais um momento, Adonai no seu lar, com a missionária Sueli Rodrigues. Que Deus, mais uma vez, abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. O Senhor é bom, o Senhor é Deus, e a sua misericórdia se estende de geração em geração. Altíssimo, todo-poderoso, maravilhoso, fiel, santo, justo e verdadeiro. Diante de ti eu apresento a minha oração. Eu elevo diante de ti, Deus, a minha intercessão. Eu peço, doce Espírito Santo, que tu possas aperfeiçoar diante do Pai, com gemidos inexprimíveis nesse dia, as minhas orações e as orações daqueles que estarão orando, Senhor, juntamente comigo, Pai. Aonde essa oração chegar, em cada parte, Senhor, desta nação e nas nações, Deus, que o céu chegue junto, que as hostes do céu entrem em movimento, que o Deus Altíssimo se incline a ouvir as nossas orações, não porque somos merecedores, mas porque a tua misericórdia, Deus, ela triunfa sobre o juízo, e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E eu quero trazer nesta manhã a minha memória, Senhor, que pode me dar esperança. E a minha esperança, Senhor, está em ti, está no teu amor, Senhor, está nas tuas muitas misericórdias. Pai, uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós, porém, faremos menção do nome do Senhor. E nessa hora, Pai, no nome de Jesus eu te peço que o Senhor visite as nossas vidas, que o Senhor visite, Deus, os nossos filhos, que o Senhor visite, Senhor, os nossos maridos, que o Senhor visite nossos animais, nossas casas, que o Senhor visite, Deus, os nossos bens nesse dia, que a presença do Deus Altíssimo reine e triunfe sobre toda a nossa existência. Seja consagrado a ti, Deus, em nome de Jesus, Pai, as nossas vidas. Senhor, está escrito na tua palavra que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. E nós temos uma aliança com o Deus do céu. A tua palavra diz, aos que me honram, a esses honrarei. Porque tu és um Deus que guarda, Senhor, a aliança com o seu povo. Como o Senhor guardou a tua aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, com Moisés, com Samuel, Pai. Assim, Deus, que o Senhor venha guardar conosco uma aliança. Eu oro invocando, Senhor, a tua presença nas nossas vidas, te pedindo, Pai, que o Senhor vivifique o teu Espírito dentro de nós. Senhor, que os nossos rostos sejam iluminados diante daqueles que estão, Senhor, em densas trevas. Pai, eu oro para que nesse dia o Senhor nos ajude no nosso papel de esposas, de mães, de filhas que somos, que o Senhor nos ajude no papel de obreiras da tua casa, que o Senhor ajude, Deus, esse homem no seu papel de pai, de esposo, de filho, que o Senhor ajude os nossos filhos a exercerem bem, Deus, o papel de cidadãos dos céus e cidadãos dessa terra. Eu oro em nome de Jesus e peço nesse dia que o Senhor nos dê, Senhor, em nome de Jesus, saúde emocional e mental, saúde, Senhor, no espírito, saúde, Deus, financeira, saúde profissional na família e nos relacionamentos. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor nos cerque por frente e por detrás, que o Senhor seja a nossa retaguarda. Senhor, que o Senhor nos guarde, Pai, ao entrar, sair e ao assentar, Deus. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor nos livre nesse dia dos acidentes, Pai, domésticos, dos acidentes no trabalho e dos acidentes no trânsito. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor nos ajude, Deus, a realizarmos tudo aquilo, Senhor, que for necessário e que venhamos realizar nesse dia com excelência, Senhor, com destreza, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que o espírito de sabedoria e de entendimento apodere-se, Senhor, de cada um de nós. Eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor nos dê tesouros escondidos em ti, de sabedoria, de ciência e de conhecimento de Deus. Que o Senhor nos faça, Senhor, sermos excelentes
em tudo aquilo que vier, Deus, a nossas mãos, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha prosperar o fruto, Senhor, do trabalho, das mãos, Senhor, de cada um, Senhor, dos nossos irmãos, filhos, maridos, Pai, esposas, Deus, familiares, parentela, nação, Deus. Em nome de Jesus, eu oro, doce Espírito Santo, para que o Senhor, Pai, nos ajude, Deus, nesse dia, a vencermos, Pai, o maligno, Deus, a vencermos a nós mesmos, a vencermos, ó Deus, o mundo, Pai. Está escrito que Jesus já levou cativo o nosso cativeiro e vindo à terra, Senhor, Ele nos deu dons, Deus, que nós sejamos excelentes nos usos desses dons, Deus. Coloque, Deus, ferramentas nas nossas mãos, Pai, para toda boa obra, Deus. Eu oro em nome de Jesus, Deus, pela prosperidade do céu, pela prosperidade de Deus em todas as áreas das nossas vidas, que nós sejamos prósperos, Deus. Eu oro pela santificação das nossas vidas. Pai, está escrito que desde os dias de João o Batista, faz-se guerra, Senhor, no reino dos céus, e só aqueles que se esforçam apoderam-se dele. E eu me esforço hoje, Deus, em trazer o reino de Deus para as nossas vidas. E eu te peço, venha, Senhor, venha o teu reino sobre nós e seja feita, Deus, a tua vontade. Que o Senhor nesse dia nos ajude, Deus, a sermos segundo o teu coração, amando Deus acima de nós mesmos, da nossa força, do nosso entendimento, de toda a nossa alma, com todo o nosso coração, e amando a Deus o nosso próximo. Pai, porque quem ama, Senhor, o seu próximo não faz mal a si mesmo. Senhor, que neste dia o Senhor nos ajude, Deus, a sermos cumpridores da tua palavra e não somente ouvintes. Deus, a tua palavra diz que aquele que ouve a tua palavra e não pratica é semelhante ao homem que vai à frente do espelho, vê a sua imagem e logo que sai de perto já se esquece. Que não seja assim, Senhor, nas nossas vidas. Eu peço, Senhor, que o Senhor derrame hoje, Senhor, vinho novo, nos odres novos, Pai, das nossas vidas. Senhor, que o Senhor nos faça um novo homem, uma nova mulher, na medida e na semelhança do teu Espírito. Vivifica, Senhor, o teu Espírito em nós. Nós precisamos, Senhor, sermos cheios de ti, Deus, nesses dias, Senhor, tão caóticos, tão trabalhosos, em que o inimigo tem trabalhado velozmente contra as famílias, contra a nação, contra a economia, contra, Deus, o casamento. E eu te peço, Deus, que o Senhor nos livre dos espíritos, Senhor, de promiscuidade e de violência que tem assolado as nações. Que a nossa mente nesse dia, Senhor, seja trabalhada de tal maneira que haja a metanoia, a mudança de mente, que os nossos olhos espirituais sejam abertos e que os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a voz do teu Espírito e que os nossos corações possam compreender o que o Senhor quer de cada um de nós, Senhor, e o que o Senhor tem para cada um de nós neste tempo. Em nome de Jesus, Deus, que nós venhamos valorizar os valores do reino, que o Senhor nos ajude a separarmos o santo do profano e o profano do santo. Eu oro, Deus, nesse dia e reconheço que nós precisamos, Senhor, dos teus milagres. Nós precisamos das tuas provisões. Nós precisamos do teu socorro. Nós precisamos do teu livramento. Mas acima de todas as coisas, nós precisamos, Pai, que o Senhor nos ajude nesse processo, Senhor, contínuo e árduo, pela busca da santificação. Nos ajuda, Senhor, a sermos santos, Pai, como santo tu és, porque está escrito que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Eu oro pela santificação dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos netos. Eu oro pela santificação, Senhor, dos nossos familiares e da nossa parentela. Eu oro pela santificação da nação brasileira. Eu oro em nome de Jesus, Deus, e peço, Senhor, o favor do Senhor sobre essa nação. Eu oro, Deus, por aquele que está sem esperança, por aquele que está abatido de espírito. Eu oro por aquele que está angustiado. Eu oro por aquele que está aflito. Eu oro por aquele, Deus, que está desesperado. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor visite,
os corações aflitos e angustiados nesse dia, e que o Senhor traga a paz que excede todo entendimento humano. Senhor, eu oro para que o Senhor pegue pela mão direita aquele que está caído e coloque de pé diante de ti. Que eles possam, Senhor, erguerem as suas cabeças e olharem para o alto, de onde vem o nosso socorro. E o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que a alegria do Senhor venha ser a nossa força nesse dia, Deus. Que possamos saltar de alegria na tua presença. Eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor nos ajude, Deus, a assumirmos todos os dias a nossa identidade de filhos de Deus. Sim, Senhor, o Senhor já nos fez povo, o Senhor já nos constituiu nação, sacerdotes e reis diante de ti, Deus. Senhor, nós estamos aqui nesse mundo, mas não somos dele. Nós temos uma pátria. O Senhor foi para o céu, o Senhor foi para a casa do Pai, nos preparar uma morada. E em nome de Jesus, que nós possamos passar por essa vida, Senhor, levando tudo, Senhor, com mãos leves, não nos apegando, Deus, nos valores deste mundo, Deus, nas coisas, Pai, que esse mundo nos apresenta como, Senhor, de grande valor, mas que de verdade são de nenhum préstimo. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê, Senhor, o que se faz necessário para que a gente tenha uma vida, Senhor, de paz nessa terra. Como está escrito, Senhor, que nós devemos nos acomodar às coisas simples, Deus. Senhor, nos ajuda a sermos prudentes e sermos simples, sermos humildes, Deus, em todo o tempo. Porque diante, Senhor, da humildade, Senhor, vai a honra. E nós queremos ser honrados, não pelos homens, mas pelo Deus do céu, que se agrada dos de coração quebrantado, Senhor, e de espírito contrito diante de ti. Eu oro, Senhor, para que a paz de Cristo, Senhor, que excede todo entendimento, inunde os nossos corações, como está escrito na tua palavra. Deixo-vos a minha paz vos dou. Senhor, não como o mundo dá, o Senhor nos dá uma paz que excede, Deus, que excede. Senhor, que sobra, que vai além. Pai, em nome de Jesus, que nesse dia a nossa esperança seja totalmente e completamente depositada somente em ti, Deus. Porque está escrito que maldito é o homem que confia no homem, que faz do braço de carne a sua força. Eu não confio na força do meu braço. Se eu não confio em mim mesma, mas eu confio no Deus do céu. Eu oro, Senhor, nessa hora, para que o Senhor venha, Deus, Senhor, receber a petição, a oração, o clamor daquele que está, Senhor, Deus, angustiado, porque está escrito: invoca-me no dia da tua angústia, e eu te responderei, e tu me glorificarás. Sim, Deus, ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na sua angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Sim, Senhor, faça isso hoje, Deus, na vida dos que estão angustiados, preocupados, aflitos. Pai, olhe por essa mãe que ora por esse filho, por essa mãe que olha, Deus, e ora por essa filha. Olhe, Deus, pelas orações desses pais, desses avós, Deus, em nome de Jesus, pelos seus filhos e netos. Olha, Deus, pela oração dessa esposa que ora, Senhor, pelo seu marido. Entra dentro de lares hoje, Deus, e traga uma comunhão completa. Que a alegria do Senhor venha ser completa na vida do seu povo. Cancela, Deus, nesse dia, separações, divórcios, Deus, que venham ser anulados e que lares venham ser restaurados e famílias, Deus, restituídas. Livra os homens, Pai, de toda tentação do tempo presente, de todo espírito que manipula, que seduz, que bajula e que lisonjeia. Quebra, Deus, os laços armados à beira do caminho, Deus. Livra, Deus, os pais de família de todo laço de adultério, de prostituição. Deus, em nome de Jesus, Pai, de, Senhor, homossexualismo, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, para que o Senhor liberte as mulheres que estão presas por cadeias de pecado. Eu oro para que o Senhor liberte filhos, Deus, em nome de Jesus, de tudo que não provém de ti. Senhor, Jesus está às portas. E eu oro para que o Senhor abra os olhos espirituais daqueles que estão caminhando em passos largos para a morte, Deus.
Em nome de Jesus, morte não do corpo, mas da alma, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, cura dos vícios hoje. Liberta, Senhor, de todo vício maligno, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que os corações sejam preenchidos, Senhor, pela esperança da salvação advinda, Senhor, de Jesus Cristo. Senhor, que nesse dia o Senhor visite os celeiros do teu povo, que o Senhor visite as despensas, que o Senhor coloque, Deus, o pão na mesa do necessitado e abra, ó Deus, uma porta de emprego ao desempregado. Eu oro pelos enfermos, doentes, desenganados pela medicina. Eu oro por aqueles que estão sofrendo de dores crônicas nos seus corpos, dores de cabeça, Deus. Senhor, visita do fio de cabelo à planta dos pés. Visita ossos, juntas, medulas. Visita nervos, pele, tendões, carne e ossos, Deus. Em nome de Jesus, aparelho reprodutor, digestivo e respiratório do corpo do teu povo. Que nesse dia o Senhor cure das doenças oculares, Deus. Do glaucoma, Senhor, em nome de Jesus, da cegueira, em nome de Jesus. E aumenta, Deus, o sistema imunológico no corpo do teu povo. Que o Senhor livre nesse dia dos acidentes com carro, dos acidentes com moto, dos acidentes com ônibus, dos acidentes com caminhões, com carretas, e dos acidentes, Pai, com aviões, com helicópteros. Em nome de Jesus, que o Senhor visite, Deus, os 4 cantos deste país e os 4 cantos dessa terra. Que todas as famílias da terra sejam abençoadas com as bênçãos da salvação e com as bênçãos materiais. Que sejam felizes, Deus, abençoados e bem-sucedidos. Que o Senhor renove a força da igreja nesse dia. E que o Senhor cure aquele que já foi desenganado pela medicina. Olhe, Deus, por aquele que está, Deus, Senhor, em um hospital, em uma cama, Deus. Olhe por aquele que está em uma cadeira de roda. Olhe, Deus, por aquele que está tetraplégico. Olhe, Deus, por aquele que está com câncer, Deus. Seja em que parte for do seu corpo, Deus. Que esse câncer venha desaparecer. Que esse tumor, Deus, venha desaparecer. Que o Senhor cure das doenças de ordem espiritual, de espíritos que foram enviados para destruir a vida do seu povo, Deus, através das doenças, trazendo prejuízo financeiro, trazendo, Senhor, miséria, para com isso dividir lares e famílias. Em nome de Jesus, cura, Deus, o câncer, cura a AIDS, cura das doenças sexuais, cura, Senhor, do HPV, cura do mioma, Deus, cura, Senhor, em nome de Jesus, Pai, pelo poder do teu Espírito. Dá uma chance e uma oportunidade de arrependimento. Converta, Deus, o caminho do teu povo e o coração a ti, Deus. Aqueles, Pai, que estão aí, Senhor, presos em laços de pecado, de iniquidade, que eles possam refazer o caminho e mudarem a rota, Deus, em direção ao centro da tua vontade e do teu querer. Eu oro pela salvação das famílias. Eu oro, Deus, pela restituição das famílias, Deus. Eu oro em nome de Jesus, Deus, para que o Senhor visite cidades, bairros, estados, fazendas, sítios, chácaras, roças, divisas dessa nação, Deus. Que o Senhor visite o Oriente Médio, que o Senhor visite Jerusalém, que o Senhor visite, Deus, os países, Pai, da janela 1040, os missionários, as famílias e as necessidades, Pai, dos missionários, dos pais de missões. Que o Senhor levante intercessores, que o Senhor levante, Deus, joelhos que se dobrem, mãos que doam, pés que vão, Deus, para anunciar o ano aceitável do Senhor, porque Jesus está às portas. Senhor, que nós não sejamos pegos, desapercebidos, dormindo, Senhor, o sono da omissão e da negligência, que os nossos corações sejam compungidos a fazermos, ó Pai, a obra desta última hora. Levante, Deus, evangelistas, levante intercessores, levante pastores, segundo o coração de Deus, que o Senhor possa tirar dos altares, das igrejas brasileiras e nas nações, os homens, Senhor, que usam, Senhor, de engano, Senhor, que usam, Senhor, de capa, Senhor, que são lobos vestidos de ovelha. O Senhor conhece os que são seus. Senhor, o Senhor conhece os verdadeiros. Que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, Pai, abra os olhos daqueles que estão cegos.
sendo enganados e enganando, Deus, através, Pai, de um falso evangelho, Pai. Um evangelho, Deus, que bajula, ao invés de influenciar. Um evangelho, Deus, que traz e fala das coisas dessa terra e esquecem de falar, Senhor, das coisas do Espírito. Porque a tua palavra nos diz que os que são da terra buscam as coisas da terra e falam das coisas da terra. Mas os que são do céu buscam as coisas espirituais e falam de coisas espirituais. Porque Deus é Espírito e se revela aos que o servem em Espírito e em verdade. Senhor, está escrito que o Senhor busca verdadeiros adoradores, que assim adorem o Pai, Senhor, em Espírito e em verdade. Eu oro para que o Senhor nos faça verdadeiros adoradores, porque está escrito que a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus e que o Senhor possa manifestar, Deus, aqueles que são teus nesse último tempo, que o Senhor possa os colocar nos lugares de destaque, dentro da tua casa, na internet, nas mídias sociais, nos lugares públicos, Senhor, nas grandes empresas, Senhor, nas melhores cadeiras desta nação, para que Cristo seja reconhecido e exaltado. Em nome de Jesus, eu oro pela vida profissional dos nossos filhos, para que em tudo, Senhor, eles vá bem, que sejam bem-sucedidos. Eu oro para que o Senhor guarde os nossos filhos, saindo de casa, entrando em casa. Eu oro, Deus, para que o Senhor afaste do caminho dos nossos filhos todo de espírito falso e ânimo dobre, que toda língua, Senhor, fraudulenta e bajuladora não venha prevalecer contra a vida dos nossos filhos. Eu oro em nome de Jesus e os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e declaro que eles serão bem-sucedidos ao entrarem e ao saírem, e onde pisarem a planta dos pés, que a terra será dada por herança. Eu oro pelo namoro dos nossos filhos, eu oro por saúde mental, saúde física no corpo dos nossos filhos. Eu oro por saúde emocional na vida de cada um deles. Eu os abençoo, Pai. Eu oro pelos genros e noras. Eu oro pelos netinhos, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que toda a nossa casa possa ser, Senhor, em nome de Jesus, uma casa, Senhor, bem-sucedida. Sim, Deus, porque o Senhor tem uma vida e uma esperança. A palavra do Senhor diz que o Senhor conquistou para nós uma vida abundante. Que haja comunhão, que haja alegria completa, que haja felicidade, Deus, que haja retidão, que haja idoneidade e integridade. Sim, Deus, que o Senhor forge o nosso caráter em Ti, porque está escrito que ao íntegro o Senhor se faz íntegro, ao justo, justo, mas ao soberbo, ao orgulho, Senhor, ao orgulhoso, o Senhor se faz inflexível, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro nesse dia para que o Senhor desfaça as obras das trevas contra nós, toda obra de macumba, de feitiçaria, toda obra, Senhor, enviada, todo mal plantado, consagrado, enterrado contra nós, venha ser desfeito. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha nos esconder em Ti, Deus, no mais oculto do Teu esconderijo, e nos guardar sobre as suas ondas, sobre as suas asas protetoras, debaixo da sua sombra, Deus. Em nome de Jesus, Pai, quando o inimigo das nossas almas nos procurarem, que ele não nos encontre, Deus, porque nós não temos parte com ele. A nossa parte é com Deus do céu. A nossa aliança é com o Todo-Poderoso, o Soberano, aquele que nos deu a graça de sermos filhas e filhos. E obrigado, Deus, por essa paternidade. Obrigado por este amor. Senhor, não importa o que queiram nos fazer os homens, não importa o mal que nos deseja os homens pelas nossas costas. Ah, Senhor, porque está escrito: quem pode amaldiçoar o povo a quem Deus já abençoou? O que poderá se dizer de Jacó? Quão grandes coisas tem feito o Senhor por esse. Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Grandes bênçãos o Senhor tem dado ao teu povo. Satanás range os dentes, porque ele quer nos ver caídos, ele quer nos ver fracos, adoecidos, ele quer nos ver necessitados. Mas o Senhor, o despediu de mãos vazias e encheu, Deus, as mãos do teu povo de bênçãos
espirituais, advindas da salvação e de todo sustento que se faz necessário nessa terra, porque está escrito que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. O Senhor é aquele que dá a semente ao que semeia e pão ao que come. Que o Senhor nos ajude, Deus. Senhor, está escrito na tua palavra: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Que o Senhor nos ajude a dar o que temos de melhor, Deus, para o nosso semelhante, para, Senhor, aqueles que cruzam o nosso caminho, para a igreja de Deus, para os nossos familiares, Deus, porque isso é bom e agradável diante de ti. Eu oro em nome de Jesus para que a bênção do Senhor seja completa em cada um dos lares, no meio, Senhor, de cada uma das famílias dessa nação e das nações. Eu oro pela salvação de todos os povos e eu oro nesse dia pelas causas insolúveis que têm se apresentado, Deus, na vida do seu povo. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, por aquilo que se faz, Senhor, impossível na mente, Senhor, do teu povo, Deus, porque o Senhor é o Deus que age no impossível, Senhor, fazendo, Senhor, no invisível, aquilo que se faz necessário. Deus, traga respostas às orações do teu povo. Age, Deus, naquilo que aos olhos do teu povo é algo impossível, é algo insolúvel. Em nome de Jesus, fazendo por eles o indizível, de maneira, Senhor, que o teu nome seja glorificado. Eu oro pelas causas da justiça. Senhor, tudo aquilo que está na justiça, Senhor, que o teu povo tenha apresentado diante de ti, que o céu bata o martelo, que assine decretos e sentenças em favor do teu povo. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor, nesse dia, venha responder a petição, Senhor, mais íntima do coração de cada um, Senhor, dos meus irmãos. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, Deus, trazer, Deus, a completude para dentro dos corações, que cada um guarde o amor, a fé, a misericórdia, a compaixão e a esperança. E eu oro, Deus, para que o Senhor venha cobrir a nossa cabeça no dia da batalha, da guerra contra os nossos inimigos, para que o Senhor venha, Deus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, oh Deus, nos ajudar a sairmos vencedores, vencedores por aquele que nos amou primeiro. Senhor, eu me humilho não diante dos mas diante de ti, e peço, Senhor, que o Senhor livre essa nação de todo laço, Senhor, de Satanás, de todos os ardis do maligno. Livra essa nação da bancarrota. Entra na segurança, na saúde, na economia e na educação. Entra nos poderes públicos dessa nação. Visite governos, visite prefeituras, visite, Deus, em nome de Jesus. E que o Senhor venha dar a resposta, Senhor, ao cenário político para o ano de 2027. Que o Senhor escolha a dedo aqueles que assentarão nas cadeiras do poder público. Em nome de Jesus, Deus, eu sei, Deus, que a nação tem o governo que merece. Senhor, porque o Senhor conhece. Pai, mas eu oro para que o Senhor converta os pecadores dessa nação a ti. Para que o Senhor tire dessa nação, Pai, o mau caratismo, o jeitinho brasileiro de querer se dar bem em todas as coisas, não importa. Senhor, se precisa usar de desonestidade. Senhor, eu sei que há corruptos nessa nação. Há corruptores também, Deus. E eles não estão, Senhor, apenas nas cadeiras dos poderes públicos. Eles estão, Deus, dentro de muitos lares, de muitas casas. Há homens, Pai, que não temem o teu nome. Senhor, que são mentirosos, enganadores, bajuladores. Senhor, que muitas vezes usam aí, Deus, de engano, que praticam golpes, que são aí, Senhor, estelionatários. Pai, e a nação tem sofrido dano, Deus. Senhor, daqueles que não temem o teu nome e não guardam princípios. Mas eu te peço que a esses o Senhor converta e que o Senhor sare a nossa nação, que o Senhor restaure essa nação, que o Senhor dê um caráter ilibado para os homens e mulheres dessa nação, que eles temam a ti e saibam que
que Tu és o único Deus verdadeiro. Eu oro pelo bem, pela felicidade completa e por respostas de oração na vida, Senhor, dos inscritos e dos seus familiares, daqueles que me pedem oração nos grupos, Deus, daqueles que me pedem oração, Deus, Senhor, nos comentários, Senhor, no WhatsApp ou pessoalmente, que todos sejam visitados pelo Senhor nesse dia. Mas acima de todas as coisas eu peço o temor do Senhor, Pai, nos nossos corações, porque o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Em nome de Jesus, que possamos temer e tremer diante de Ti, e que o nosso caminho seja iluminado pelo poder do Teu Espírito. Abençoa os casamentos, os relacionamentos, Pai, entre pais e filhos e pais, marido e esposa. Em nome de Jesus, haja nesse dia restauração e reconciliação. Em nome de Jesus, um novo tempo de paz e de alegria dentro dos lares, para a glória do Deus Pai. Abra a porta, Deus, ao necessitado e ao pai de família desempregado, e glorifica o Teu nome. Amém, queridos? Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre todas as coisas te dê a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias.